Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso personagem de hoje é Damian Wayne e o nosso assunto vai ser herança. E o nosso texto bíblico de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 17, que diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Damian Wayne é o filho de Bruce Wayne e Talia al Ghul, filha de um dos grandes inimigos do Homem-Morcego, Ra's al Ghul. O seu avô o treinou para que o sucedesse na administração na Liga dos Assassinos. Portanto, desde muito pequeno, ele passou por um treinamento muito rigoroso. Assim, Damian aprendeu a utilizar todos os tipos de armas, diversos estilos de luta, além de receber aulas para ser um exímio empresário e, no futuro, o gestor da organização. Com todas essas habilidades, e mesmo sendo muito jovem, ele tornou-se alguém respeitado na Liga dos Assassinos. A mudança em sua vida tem início quando o jovem descobre a verdade sobre o seu pai, que até então ele não conhecia. Ao descobrir que o Batman é o seu pai biológico, ele abandona a Liga e passa a viver em Gotham com Bruce e os demais membros da Bat-família. Violento e arrogante, Damian receberá um treinamento especial, com o objetivo de mudar o direcionamento e o propósito pelo qual aprendeu a lutar até então. A relação entre pai e filho foi bastante conturbada no início, mas aos poucos Damian passa a respeitar o Batman. Após a morte de Bruce, quem assume o manto de morcego é o Asa Noturna, que convida Damian para ser o quinto Robin no lugar de Timothy Drake, que assumiria o codinome de Robin Vermelho a partir desse momento então. Dick Grayson toma essa decisão por compreender que Tim era um guerreiro pronto e que não necessitava mais de treinamento, enquanto Damian precisava de orientação e ajuda. É muito interessante que, mesmo tendo sido criado longe do seu pai, o Damian ele tem muitas características que lembram o Batman, né? Entre elas a gente pode falar, por exemplo, do QI dele, que é nível genial, ele é muito inteligente. E a gente poderia falar também de outras características físicas, habilidades, enfim. Mas vamos aproveitar hoje para conversar sobre a questão da herança que o Damian recebeu. O Damian descobre repentinamente que possui um novo sobrenome que o conecta a uma linhagem e uma nova família. Além disso, percebe a origem de certas características que são muito semelhantes àquelas que o pai possui, como o seu QI, por exemplo, que eu já falei. Por fim, por causa da sua filiação, ele possui uma herança financeira bilionária também nas organizações Wayne. Essas duas heranças, genética e financeira, são as mais óbvias quando nós abordamos esse tema. Porém, a Bíblia nos traz mais duas heranças que a gente poderia pensar no dia de hoje. A primeira delas é a herança do pecado. O livro de Romanos, capítulo 3, verso 23 diz: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A partir de Adão, todos nós temos a semente do pecado que nos traz condenação e nos direciona a uma eternidade separados da presença do Deus Santo. Essa herança compõe a nossa natureza desde o Éden. Não importa qual a sua família, a nacionalidade, como ser humano você nasce com herança negativa. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor por nós, preparou ao longo da história uma nova herança para o ser humano, que nos leva ao segundo ponto. E esse segundo ponto é a herança da graça. E a gente vê lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos deu a possibilidade de receber essa nova herança, descrita no texto base de hoje. A partir da graça concedida por Ele, todos aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Nessa condição de filhos,
somos contemplados como uma herança que tem relação direta com a eternidade na glória com o Senhor. Assim, independentemente dos sofrimentos que passamos nessa vida, nada, e eu vou repetir para você, absolutamente nada pode ser comparado à alegria eterna que teremos por sermos herdeiros da graça divina. Só que tudo que a gente disse hoje só vai fazer sentido se você fizer parte da família de Deus e for um filho dele, ou seja, tiver acesso a essa herança. Por isso, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e Deus Pai como seu Pai, né? Você ainda não o recebeu, conversa com o seu oficial dirigente, o seu pastor, para que ele te ajude nesse passo. E assim você pode integrar a família de Deus e ser também parte dessa herança. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.